Isso aí, boa noite, estamos de volta. É isso, que bom que você está aqui nessa quinta-feira. Aliás, as quintas-feiras do mês, desse mês de julho, nós estamos tirando para que você ouça a verdade sobre um assunto maravilhoso, a obra de Jesus na cruz do Calvário. Quero falar nessa noite, quero ler alguns versos que são texto base, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre em que tipo de realidade nós estamos dando crédito. Quero falar sobre isso. Que realidade eu estou dando crédito? E nós temos que perceber algumas coisas aqui que são legais dentro desse conteúdo. Mas eu acabei esquecendo meu iPad, eu vou ter que usar esse computadorzinho aqui para a gente continuar, porque tem algumas frases que são importantes para a gente caminhar aí. Eu quero ler com você o texto base de uma obra feita. Isaías capítulo 53. E se você não conhece muito, aqueles que estão no nosso meio, pelo menos nesse ministério, fazem a Escola Atos, sabem que nós estamos sempre ministrando com base nessa verdade. Uma verdade que fez uma obra. São 12 versos, gente, falando sobre a redenção definitiva do ser humano. Isaías, com muita propriedade, abre a boca, inspirado pelo Espírito Santo, para declarar coisas tremendas sobre a pessoa de Jesus. Agora, eu vou começar aí no 4, mas o primeiro verso, você tem aberto aí, abre aí, Isaías 53, no verso 1, antes dele contar e ele passar para cada um de nós essa imagem dessa verdade, pré-anunciada 700 anos antes, está escrito aí, quem creu na nossa pregação, já começa dizendo isso. E depois, a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado? E a gente tem ensinado isso na Escola Atos, e eu estou mais uma vez ensinando, colocando isso na ação do Espírito Santo que está presente. Quantos creem na ação do Espírito Santo? Ele está trabalhando agora, você tem que crer que ele está trabalhando no teu coração. Para quebrar, talvez, dificuldades e barreiras invisíveis, que não permitem eu e você enxergar a verdade como temos que enxergar. Não são com os olhos naturais, mas é com os olhos do meu espírito. A palavra precisa ir lá para dentro, e muitas vezes nós carregamos aí barreiras invisíveis. Mas esse assunto ele é tão amplo, não dá nem para eu entrar muito para lá nem para cá, senão a gente vai sair. Mas, voltando ao primeiro verso, está escrito, quem creu? Quem acreditou? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque não tem como, gente, nós abordarmos qualquer coisa de Deus, se não for por um fundamento de acreditar no que foi feito. Acreditar no que está escrito. Se a base não é o que está escrito, a gente nem avança com Deus. Então esse é um capítulo super importante, que ele é um capítulo da substituição. 11 vezes, dentro desses 12 versos, está escrito a substituição de Jesus no nosso lugar. E já começa dizendo aí, certamente, se você ler com calma, o próprio Espírito Santo, ele está declarando isso, certamente. Sabe que são poucos os versos que falam certamente? Jesus muitas vezes ministrava dizendo assim, verdadeiramente. Você está dizendo isso, gente? Não tem como. Isso aí é a verdade absoluta, isso é a rocha eterna. Como o pastor falou muito bem, não mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então eu vou colocar assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Essa palavra enfermidade no original é essa aí, eu coloquei entre aspas ali, não sei se está dando para você ler, mas é estar fraco, é estar doente do ponto de vista físico. Ok? Então esse é um verso bem específico para enfermidades. Ataque de enfermidades no seu corpo físico, ok? E está escrito que as nossas dores, é essa palavra, macob, dor física, ele levou sobre si. A palavra levar, aqui no original, é levar em caráter definitivo, é levar em caráter vicário, ok? Não tem como voltar, é uma obra feita para a eternidade. Esse é o conteúdo, gente, você vê como é que esse negócio é forte demais. Olha as palavras. E aí fala a respeito
da pessoa de Jesus, e nós o reputávamos por aflito. E você vê aqui toda a agonia, né? Você vê aqui vamos dizer assim, a angústia de Jesus, de tudo que ele viveu fisicamente também, para que eu e você pudéssemos ter sido libertos. Então veja lá, falando sobre nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi o tamanho do sofrimento, que também era um sofrimento interno, né? Nas suas emoções, mas um sofrimento também do ponto de vista físico que nós conhecemos. O próximo verso é o verso que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Está escrito. Olha que coisa interessante, que desde o verso 4 já vem falando sobre substituição. Ele tomou as nossas enfermidades, 1. Ele levou as nossas dores, 2. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, 3. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, 4. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, 5. E pelas suas pisaduras, 6, nós fomos sarados. Não está escrito que nós seremos, está escrito que nós fomos. Os posicionamentos de fé em relação à obra da cruz do Calvário, gente, são posicionamentos já estabelecidos. Como é que eu trago algo estabelecido para uma realidade da minha vida? Só com o meu coração. Pode anotar isso aí. Se você não abrir o teu coração numa decisão de abraçar essa verdade, não tem como essa verdade se tornar realidade. A realidade de uma obra da cruz do Calvário está aí, sendo anunciada para o mundo inteiro. A realidade que foi perdoado, nós fomos perdoados das nossas iniquidades e sarados das nossas enfermidades, está aí. A quem recebe isso? Aquele que crê. Na Escola Atos a gente costuma ensinar isso, e eu costumo colocar como tela, que aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito da obra que Ele fez. Fé é certeza, é um envolvimento de coração. É por isso que hoje eu quero comentar um pouquinho sobre realidade. Nós vivemos num mundo natural, mas nós devemos viver a realidade de uma obra feita. Porque é assim que funciona. Você entende? Quando Paulo ele diz que eu estou assentado em lugares celestiais, quando nós fomos libertos, assentados com Cristo, quando o inferno inteiro está debaixo dos nossos pés, ele está dando uma declaração que nós entramos no reino. Do ponto de vista do mundo do Espírito, nós estamos lá. Essa é uma obra feita, Jesus nos libertou, o pastor falou muito bem sobre isso. Eu não serei liberto, eu posso sentir que eu não sou liberto, mas eu sou liberto por causa da obra da cruz do Calvário. Eu posso sentir que eu não fui perdoado. Escuta o que eu vou falando, esses detalhes são importantes, gente, que isso aqui quebra barreiras. Eu posso sentir que eu não sou perdoado. Tem dia que a gente acorda e a gente acha que Deus está a 300 quilômetros da gente, ou Ele está bem pertinho, doido para fuzilar a mim e a você. São só sentimentos. Mas isso não é verdade. O que é verdade é o que Ele fez, é a obra dEle. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras, obra feita, Ele não tem que fazer mais nada. E muitas vezes nós temos um posicionamento com Deus, tipo assim, numa tentativa, vê se você me responde. Vê se alguma coisa acontece, eu estou querendo e tal. Jesus, olha, será que hoje você me responde? Essa não é a relação própria para nós andarmos com Deus. A relação própria para nós andarmos com Deus é uma obra feita, absoluta e já foi feita. Você toma posse e você é aquilo que Deus disse que você é. Você tem aquilo que Deus disse que você tem e eu posso aquilo que Ele disse que eu posso. Morre aí. Pronto, beleza. Só que isso aí tem barreiras o tempo todo, que é viver nesse mundo, dessa realidade natural que interfere demais. Olha só que verso interessante aqui, só para corroborar algo legal.
no nosso espírito. Atos 10, 38, quando Pedro, que nós conhecemos, vai à casa de Cornélio, ele começa a dar várias declarações, depois o Espírito Santo cai sobre aquela turma toda, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando. É super interessante, essa palavra no original é iaomai, está lá no grego essa palavra, ela é citada no Novo Testamento 28 vezes, 26 vezes falando de cura física. Não está falando de cura das emoções, porque Jesus cura qualquer coisa. Até as emoções, sei lá, o interior do homem, ele se resolve quando ele entende a obra da cruz do Calvário. Ele fica legal, né? Mas aqui está falando de cura física. Como andou por toda a parte, nós sabemos, é só ler o Evangelho, que a gente vai ver isso. Multidões chegavam para Jesus, tocavam nele, eram curadas. Então, beleza, cura física, iaomai, e a todos os oprimidos do diabo. Olha que interessante, fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Por que esse detalhe, curar enfermidade, colocando o detalhe que eram oprimidos pelo diabo? Não está na nossa frente um recado do céu para nós? Como é que a gente lida com isso? A gente tem que lidar com isso com uma ira espiritual tremenda. Porque eu fui liberto, eu não serei liberto. Qual a identidade que eu tenho de mim mesmo pela obra da cruz do Calvário, uma vez que Ele perdoou os meus pecados e sarou as minhas enfermidades? Então, eu tenho que lidar com as coisas do mundo do Espírito. Eu tenho que enxergar como o Espírito vê. Como é que Deus te vê, quebradão? Todo aniquilado, todo perdido, sem identidade, doente. É assim que o céu me vê? Não, o céu não me vê assim, porque uma obra já foi feita. A obra já foi feita, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus, não era vontade de Deus curar, né? Porque Deus era com ele. Então Jesus é a expressão viva da vontade de Deus sobre a face da terra. Então são versos, gente, que eu vou te falar, eles por si só, eles já montaram a plataforma para você ficar firme em cima. Essa é a plataforma da verdade. E Deus sempre vai pedir de mim e de você, nós sabemos disso, porque é um ambiente do Espírito do qual eu tomo por fé, eu preciso fazer um combate. Eu preciso ter uma resistência, eu preciso viver de uma outra maneira de viver, uma outra, vamos dizer assim, de encarar as situações. Se eu quero ver resultado do céu, eu tenho que encarar como o céu enxerga. Alguém está pegando isso aí? E essa é uma área que nós estamos vivendo um mundo, gente, está piorando tudo, a iniquidade está piorando, os relacionamentos estão piorando e as doenças estão aumentando. E o ataque de enfermidade sobre a igreja também está aumentando, está violento. E aí? Se nós pararmos e sentarmos e receber isso como meramente algo natural, a única coisa que eu tenho é o natural para me livrar disso também. E o mundo do Espírito, eu reclamar em Cristo Jesus, eu não estou reclamando de Deus, eu estou declarando, confessando, a palavra é essa própria, a respeito da obra e tomando posse e um posicionamento da obra que Ele já fez na minha vida. Quando esse mundo foi amaldiçoado, as doenças entraram, porque Satanás tem essa legalidade de estar temporariamente ainda sobre a face da terra, graças a Deus. Porque esse tempo está acabando, ele vai para o lago de enxofre. Você tem ideia, no tempo do pecado os homens viviam 900 anos? E Deus teve que dar uma segurada? Não, é muito. Vou botar eles para 120. O problema é como a gente se posiciona e o que está dentro de nós para enxergar o nosso posicionamento diante de tudo isso que a gente enfrenta, gente. Nós enfrentamos lutas de todas as áreas, essa é uma outra área, não tem como. O ser humano sobre a face da terra, ele será sempre atacado de uma situação ou outra, por várias, faz parte de viver nessa atmosfera desse mundo. Mas você não tem o direito de ser curado. Você já tem o direito de estar curado. Isso é difícil, hein?
Pô, pastor, de pegar isso é difícil, porque eu estou aqui querendo ver se Jesus faz alguma coisa para mim hoje, nessa noite e tal. Jesus não vai fazer, Ele já fez. A fé toma posse de uma realidade concreta e absoluta, foi a obra da cruz do Calvário. No dia que eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, é concreto e absoluto. Eu me tornei uma nova criatura. No momento que eu estabeleci o coração para crer e tomar posse, então a salvação se manifesta. E eu vou ter o testemunho no meu coração do Espírito Santo que eu sou uma nova criatura. A saúde é a mesma coisa, a doença é a mesma coisa. De um modo geral, ao longo dos anos, sempre pregou, né? Quando Jesus, prega o evangelho a toda criatura, e de um modo geral anuncia Jesus como libertador, e é óbvio, Ele é, Jesus como perdoador de pecados para a salvação, mas o pessoal não põe junto que na cruz do Calvário, Ele também levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Quanto menos se fala sobre o assunto, menos vai ter certeza, menos vai ter crença, menos vai ter pessoas curadas. É fácil, né, a gente acreditar que eu fui perdoado, que eu não, na verdade eu não sinto muito, né? De repente vem alguma coisa que diz que eu não fui, mas eu creio e tal. Mas aí quando eu tenho diante de mim um diagnóstico, quando eu tenho diante de mim algo que vai dizer para mim que é perigoso, algo que vai dizer, você vai morrer, ou que você tem que ficar com isso, você tem que acostumar a viver dessa maneira, sentindo isso, sentindo aquilo outro e tal. Quando se trata de sentir e olhar algo, não é fácil, mas é possível. É possível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Essa realidade, ela é imutável. O céu está estabelecido nela. O céu está aqui. Isso aqui faz parte do mundo espiritual. Isso aqui não está separado de Deus. Nós vivemos no reino de Deus. Ele está dentro de mim, está dentro de você. Então toda essa realidade já está em mim e em você. O pastor Maurício falou muito bem, ele tem sempre levantado isso. Você sabe quem é que mora dentro de você? O poder de Deus, chamado Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo poder vivificará o seu corpo mortal. No dia eu estava tendo uns lances, o Espírito Santo vai mostrando coisas tão simples, né? Quer dizer que então as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Misericórdia é Ele, é a manifestação dEle, você não pode separar. Quando o cego clamou, tem misericórdia de mim, Jesus parou, porque clamou quem Ele é. Ele não pode deixar de expressar quem Ele é, chamou quem Ele é, o caráter dEle, a misericórdia, compaixão, tocou lá no coração, tocou no âmago de quem Deus é. Então se a misericórdia se renova a cada manhã, a minha saúde se renova a cada manhã. É uma questão de crença, gente. O pessoal pode falar, você é maluco, aquilo outro e tal. Cara, de que maneira eu vou viver? Que realidade eu vou tomar como decisão e viver a minha jornada com Deus? Toda a vida do ser humano no mundo, de um modo geral, é uma vida inserida dentro de fatos naturais que nós vivemos, mas a maior parte da humanidade desconhece a realidade espiritual que está por trás de tudo isso aqui. O tudo que acontece sobre a face da terra vem de uma origem. As pessoas não conseguem enxergar a opressão das trevas. Jesus falou ali, aquele que está sendo atacado de enfermidade é uma opressão do inferno. Como é que a gente lida isso, gente? Não, mas pastor, eu sei, pastor, eu estou entendendo, mas isso aí faz parte do mundo. Pois é, o que é que faz parte do mundo que é de Deus? O que é que faz parte do mundo que não é de Deus? Será que eu reconheço isso? Aqui está o segredo. A própria palavra vai dizer isso para a gente. Então veja, a maior parte das pessoas vive envolvida nas coisas do mundo sem perceber as realidades espirituais que envolvem o mundo. Porque é só acordar e a gente enxerga e sente. Então eu vivo uma jornada de enxergar e sentir e tirar conclusões. Isso é meramente o homem natural.
Você é um ser espiritual vivo. Quem tem que comandar a tua jornada agora é o mundo espiritual na pessoa do seu homem interior, que é vivo agora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? E muitas vezes a gente tem uma abordagem com Deus na tentativa de se Ele vai fazer isso ou se Ele não vai fazer. Eu estou tentando ser curado. Pum, pode parar. Essa é uma frase diabólica. Você não será curado, você foi curado, eu acabei de ler para você. O quanto isso vai entrar lá dentro, o quanto a gente tem barreiras que impedem de enxergarmos essa realidade, e o que a gente precisa fazer para eliminar as barreiras e as dúvidas, aí a gente vai falar de cura até o final do ano. O que é importante, porque é muita coisa. Tem coisas que eu nem percebo, que está me impedindo de receber aquilo que já é meu. Aquilo que já foi feito. Alguém está entendendo? Olha só que coisa interessante. É uma obra tão maravilhosa e feita, que nós sabemos naquela passagem que nós lemos lá de Isaías, que Mateus ele se refere, ele vendo Jesus curar. Abra a tua Bíblia, deixa eu te mostrar algo que eu queria comentar. Vendo Jesus curar. Mateus capítulo 8, no verso 16. Todos aí comigo, o pessoal que me assiste aí pela internet. Mateus 8, verso 16. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expelia os demônios, e ele curou. Grifa agora na tua Bíblia aí, todo mundo está com Bíblia de papel? Beleza, olha esse detalhe de curou todos os que estavam doentes. Eu vou repetir, é bem simples, a gente tem que pegar, gente. Porque o inferno ele grita nessa noite no nosso ouvido, dizendo, não é bem assim, o pastor está animado, não é assim que funciona. Ele não cura todos. Aí começa, o Maurício falou, as gravações do inferno, de números, que ele sai lançando para gerar dúvida. Aqui está escrito que ele curou todos. Se não fosse vontade de Deus curar todos, ele não curaria. Se não fosse a vontade de Deus salvar a todos, todos serão salvos? Não. Todos serão curados? Não. Mas não do ponto de vista do céu. A obra que Jesus fez é para todos. Todos vão receber? Não. Que você seja marcado com aquele que irá receber. É só isso. Mas não pense que isso vai cair no nosso colo. Porque é uma obra de crença. E aí, no momento em que isso acontece, Mateus vendo tudo isso, o que o Espírito Santo traz de Isaías? Porque o que eles tinham era os profetas, a lei, os salmos. O que Mateus imediatamente ele recebe de revelação e passa para nós? Isso é para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Uhul! Uau! Quer um testemunho maior do que esse? O próprio Espírito Santo, usando Mateus, revelou, botou no coração dele, chapou para nós essa verdade absoluta. Aí você pega dos 19 casos, se você estudar os evangelhos, você vai ver que existem casos mais específicos, onde Jesus ministrava uma pessoa, ou uma condição de enfermidade. É só você ler. Alguns se encontram até nos 3 evangelhos. Alguns se encontram em 4, outros não, às vezes em um evangelho. Tem algum bem interessante em alguns do livro de João, que só tem aquela referência. Mas olha que interessante, de 19 casos, 12 casos, então 19 casos, ministrando cura especificamente para uma pessoa e está sendo relatado. De 19, 12, Jesus fala assim, a tua fé te curou. O que Jesus está falando? Então Jesus está falando que essa pessoa usou a certeza de quem ele é e tomou posse. Jesus não está dizendo, eu te curei. Deixa eu impor as mãos aqui, já que ela
Não, tem também esse tipo de cura. Os dons do Espírito, quando o Espírito Santo está se movendo, às vezes as pessoas entram numa reunião, ou você dá uma declaração, uma palavra profética que veio do Espírito Santo sobre uma sintomatologia ou uma doença, e a pessoa é curada. Isso acontece no nosso meio também, não é? Eu quero te falar algo que é muito... Você não... Vamos dizer assim, você é o teu coração recebendo o que é teu. É o processo básico que Deus quer que nós caminhemos com Ele, com base em crença nele, minha crença. A tua fé te curou. Vai em paz. E Jesus disse para aquela mulher com fluxo de enfermidade, fica livre do teu quê? Do teu mal. Chamou aquela enfermidade de Marcos capítulo 5, malignidade. Pode. A Deise falou aqui, não chame de normal aquilo que Deus chamou de mal. Dá uma notadinha, não chame de normal aquilo que Deus chamou de mal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus não está aqui nessa noite, Ele está, quantos creem? Ele não está aqui para te curar, Ele está aqui para abrir o teu coração, para que você receba que Ele já te curou. É diferente, gente. É completamente. Tua fé te curou. Pegou os cegos, falou para eles assim, os cegos, o que vocês querem que eu faça? Isso está em Mateus 9. Aí, que a gente torne a ver. Aí Jesus fala assim para eles, vocês acreditam que eu posso fazer isso? Fez a pergunta, ó, onde é que ele vai? Ele vai lá no coração de cada um de nós. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles disseram sim. Então, seja feito conforme a crença de vocês. Seja feito conforme a crença de vocês. Olha só que coisa tremenda, gente. Jesus transfere, está dizendo assim, não sou eu, é vocês estão crendo que eu sou o que sara. Então, seja feito conforme a crença de vocês. A palavra declara que nada é impossível à crença quando a base é Ele mesmo, é a sua palavra. Se Ele fez uma obra, Ele fez, mas pastor, é difícil esse negócio e tal. Cara, você tem que lutar contra tudo, uma realidade natural do lado de fora e ficar com o que está escrito, se posiciona com ela, declara essa verdade e você verá a manifestação. É assim que funciona, porque senão a gente fica, Jesus, será que é hoje? Jesus, eu queria tanto ser curado. Meu Deus, Jesus me cura e tal. O céu já fez essa obra. Quero falar para vocês estão com um silêncio, eu sei o que está acontecendo. O céu já fez essa obra. Vou repetir, o céu já fez essa obra. São tantas coisas para a gente conversar, mas deixa eu ir mostrar mais uma passagem para te fortalecer. Vai a Lucas 13. Meu Deus. Lucas 13, verso número 11. Veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Verso 11 de Lucas 13. Ela andava encurvada, de modo nenhum poder se endireitar. Vendo a Jesus, chamou e disse, mulher, olha o tipo de declaração, gente. Estás livre. Ele é o libertador. Enfermidade, olhem para mim, é um cativeiro. Se você não vê assim, é porque eu estou muito agarrado à realidade natural e de um mundo tão natural que fecha o meu coração para acreditar. É um cativeiro. Ele veio para nos libertar do império das trevas, de toda a opressão das trevas. Tanto é verdade que Jesus faz essa obra, dá essa declaração. Mulher, você está livre da tua enfermidade, impôs as mãos sobre ela, ela imediatamente se endireitou e dava glória. Aí a galera da sinagoga
Os principais ficaram meio revoltados com Jesus, e Jesus no 16, eu grifei porque eu acho fantástico, isso aqui é um recado do céu para nós, porque o próprio Senhor levanta para dizer assim: por que motivo não devia livrar desse cativeiro? Chamou a doença de cativeiro. Eu vou repetir isso, hein? Chamou a doença de cativeiro. Vou repetir, chamou a doença de cativeiro. Vou repetir de novo, chamou a doença de cativeiro. Por que motivo não devia em dia de sábado? E declarou assim: por que motivo eu não ia fazer isso com essa aliançada, essa filha de Abraão, que tem aliança de saúde? Porque a aliança de saúde não é nova, ela já estava no Velho Testamento. Por que motivo não ia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há quantos anos? Pastor, isso é muito radical. Cada um vai crer no que quiser. Eu só quero falar que a gente vive uma realidade que está escrito nesse livro. Essa realidade nos pertence. Quando Jesus na cruz do Calvário ele te libertou, ele libertou completo mesmo. Não tem uma unha, um pedaço que pertence às trevas. Eu quero te falar que o teu corpo não é lixo das trevas. Não é depósito das trevas de doença. Meu corpo pertence a ele, é só ler a Bíblia. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que mora em vocês? O qual vocês têm da parte de Deus e que não são de vocês mesmos, porque foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no seu corpo e no seu espírito, os quais pertencem a Deus. Uau! Corpo de Cristo quebrado? Como pode o corpo? Pensa um pouquinho, gente, nessa... Eu sou corpo de Cristo. Como assim? Então o meu corpo, ou a minha vida, é lixo das trevas para ele fazer e vir um rolo compressor que for. Não pode. Vou repetir, não pode. Se você souber onde você está assentado, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tomei posse de onde eu estou sentado. Tomei posse da minha identidade. Tomei posse da obra que ele fez na cruz do Calvário. E pode estar certo que você vai ter que fazer um combate. Faça o combate e você verá que o céu te dará vitória. Vocês estão entendendo, gente? Nós estamos vivendo dias cada vez mais apertados de um mundo onde o inferno está oprimindo todo mundo, de tudo quanto é área. E vai apertar a igreja. Ou a igreja pula para viver a verdade, ou ela vai também estar nesse sacode. Eu não posso olhar para mim com pena de mim, sentir pena e olhar, agora eu estou com isso, meu Deus e tal. Porque a tendência é essa, gente. Eu não estou aqui brigando com ninguém, eu só estou passando o meu coração de uma verdade tão absoluta que faz com que você viva essa liberdade. Mas eu não posso aceitar as coisas porque veio um diagnóstico, eu começo a chorar e tal. Eu já estou na derrota e não sei. Como se agora eu vou orar tudo para ver se Jesus me cura. Cacilda, quem você é? Quem você é? Que combate. Essa nova criatura, ela é um combatente. Ela tem que ter um espírito de luta, de combate. Ela não pode sentar e aceitar as coisas. Tem que ser firme. Só que você tem que entender na identidade sua quem você é corpo de Cristo. Isso não é para ser melhor do que ninguém, porque essa herança é para todos que creem, para o mundo inteiro. Quem está entendendo? Beleza? Então, eu queria comentar isso com vocês. Existem duas possibilidades. Vamos sair meia-noite, aleluia, eu não quero nem saber. Verdade tem que entrar aí, cara, tem que entrar dentro do teu coração. Então, só tem duas possibilidades do homem, ele fazer a opção para viver. Vou colocar aqui a realidade natural, essa realidade aí, ó.
São as mais variadas situações naturais que nós enfrentamos todo dia. Desde frio, calor, sensação, que eu estou vendo, meu corpo está verde, está estranho, estou sentindo. Faz parte. Aí eu olho situações e já começo a achar, vai dar ruim. Essa situação, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou resolver? Não tem como nós, como igreja, corpo de Cristo, com um propósito sobre a face da terra, avançarmos, se nós olharmos só para isso aí. Porque isso aí é fácil, todo mundo vê, todo mundo sente. Não tem ninguém que fica de fora nos ataques das trevas, nas situações difíceis que cada um de nós aqui enfrenta. Faz parte desse mundo. Mas Deus já fez uma obra para fazer com que eu e você avancemos, por causa de um propósito. Vocês estão entendendo? Isso aí é tudo que faz parte de viver nesse mundo. Ninguém fica de fora. Mas tem essa realidade aí, ó. Uma realidade espiritual é tudo que Deus escreveu em sua palavra sobre o homem e como ele deve viver nesse mundo. Do ponto de vista que nós fomos libertos, pertencemos a ele, somos o corpo dele. Eu estou nesse corpo, mas eu não sou daqui, eu sou do céu, você é ET. Eu falei isso recentemente aqui na Escola Atos. Nós somos extraterrestres. Nós já estamos em lugares celestiais. Jesus falou, eles não são daqui, assim como eu também não sou. E aí Jesus protege eles. Claro, por que protege? Na oração 17, para cumprir um propósito. Isso é a primeira coisa, entender por que eu estou vivo, o propósito dele. Por que eu nasci de novo? Simplesmente por nascer? Não, porque eu sou um propósito na mão dele. E o propósito dele será cumprido. E não será as trevas que vai parar. Não parou Jesus, não vai te parar também. Fala para o teu irmão, não vai te parar também. Então, quando a Bíblia diz que o justo viverá por acreditar, ele viverá, ele se posicionará por aquilo que está escrito, é porque esse livro, ele tem que ganhar o espaço do nosso coração. Não tem outra maneira, a nova criatura vai viver dessa maneira, não tem jeito. Eu não posso fazer meio para lá, meio para cá. Mas para isso aqui, não, para isso aqui, não tem jeito, nós estamos inseridos no mundo do Espírito já. Vocês estão entendendo isso, gente? O justo viverá por fé, a igreja viverá por colocar em prática aquilo que acredita da realidade espiritual de Deus para ela. O ponto aqui de virada é se realmente eu acredito nessa realidade. Dizer é uma coisa, crer com o coração e se posicionar é outra coisa. Para crer e declarar e se posicionar, tem que estar cheio o coração de uma imagem que esse livro faz de mim e de você. Qual é a imagem que você tem de você mesmo? Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? E é só viver nesse mundo que o inferno já começa a dizer, você, hein? Você só para baixo, desvalorizando, né? Te culpando, colocando sobre você peso, culpa, sei lá, uma opção de coisa que a gente sabe que é assim que funciona. Só para perder, principalmente sobre a igreja, para que a igreja não tome posse da identidade. Que imagem eu tenho de mim mesmo? Se eu não tenho uma imagem, deixa eu te falar isso, gente, porque isso aqui agora às vezes leva um tempo, porque tem um processo para a gente também, de uma certa maneira, entender isso e botar para dentro. Que imagem eu tenho de mim mesmo? Caído, quebrado, doente? Ou eu tenho uma imagem bem estabelecida no meu coração que eu tenho saúde? Essa imagem vem do céu, vem desse livro, para mim e para você. É que eu tenho essa imagem que eu tenho saúde, mesmo vendo um exame dizendo que não. E agora, tá vendo? Agora tá assim, ó. Xiii, agora pegou, hein, pastor? Aqui está o confronto das trevas, em confrontar a realidade desse livro, que diz que eu fui sarado.
Vou repetir de novo, eu sei. Está decapitando os demônios, ó. Eu fui sarado. Mas o médico disse que eu vou morrer. Eu vou viver. Bendiz a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades. É Ele quem sara todas as minhas enfermidades. Então quer dizer que a doença, o exame vai dizer que eu vou morrer? Não morrerei, mas viverei, é outro no Salmo. E tantas outras passagens. Mas gente, para criar essa imagem maior dentro de você, para fazer um combate, eu tenho que desconsiderar e focar o que está escrito. Até que essa imagem se torne real em você. A balança da imagem, sarado, curado, com a identidade correta, provisionado por Deus, sendo cuidado por Ele, sendo maior do que qualquer coisa que esteja atacando essa imagem. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha e saúde. Uau, como é que isso se manifesta? Porque olhar para Ele é olhar a obra que Ele fez. E a obra que Ele fez acaba se tornando realidade em mim, porque eu estou colocando o foco nessa verdade. Esses são os combates, gente. Eu quero te falar que a menor parte do povo de Deus tem entendimento sobre isso. Nós não temos uma jornada com Deus de tentativa. Será que Ele vai? Será que Ele vai? Como será que Ele vai se Ele já fez uma obra? Não tem como. Não, pastor, dessa maneira o senhor está falando, ó, como é que o inferno trabalha. Mas dessa maneira falando, eu estou dando ordem a Deus para fazer o que eu quero. Uau, olha como o diabo é safado. Ele não vai fazer o que eu quero. Ele simplesmente vai se manifestar no que Ele fez por mim. Quantos creem que Deus é perdoador quando você se arrepende? Você toma posse? Por que não toma posse da saúde, mesmo com o teu corpo doente? Mesmo com sintomas e exame dizendo que tu vai morrer amanhã. Esse negócio... Eu sei o que é isso. Porque vem, te ataca. Cara, isso que a gente sente e olha e alguém te diz na tua frente, eu quero te falar. É a maior barreira para eu ficar com essa verdade absoluta. Com a certeza. E o Espírito Santo está aqui para te guiar durante essa jornada toda. Vocês estão entendendo? A realidade do mundo do Espírito, da obra que Jesus fez, precisa crescer em mim e em você. Eu preciso ter essa imagem bem clara de quem eu sou, dos benefícios da cruz do Calvário, da herança que eu tenho. Tem que estar em alta para eu poder fazer o bom combate. Ô, pastor, você vai sozinho nessa? Amém. Eu e o Espírito Santo a gente vence. Eu não estou sozinho, nunca tive. É por isso que eu quero avançar para te falar esse detalhe. Vamos ler essa passagem rapidamente. De Mateus capítulo 18, eu tenho aqui, você conhece. Eu vou passar aqui. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabelece. É o que está escrito, e Jesus dá uma declaração do Velho Testamento. Em 2 lugares do Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, e num outro livro está escrito isso. Então, parece que até no judiciário se usa isso, né? Então você tem 2 testemunhas falando a respeito de um fato, então está estabelecido. Então você vê o que Jesus está usando. Aí ele entra para falar aqui, ó, no verso 19. Olha, em verdade, de novo, ó, em verdade, ó. Alguém gostou desse em verdade aí? Meu Deus, olha lá, em verdade também, eu digo para vocês, hein, preste atenção que isso que eu estou falando é verdadeiro, hein? É ele, dizendo assim, ó, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Ele está falando do poder da concordância.
E é óbvio que você pode concordar com uma pessoa a respeito de algo estabelecido na sua palavra que te pertence, ou para você ou para mim. Mas eu queria falar uma coisa aqui para vocês sobre isso. Veja, todo fato será estabelecido pelo depoimento ou testemunha de 2 ou 3 pessoas. Mais de uma testemunha precisa concordar com um fato para que ele se estabeleça. Isso é um princípio, gente, é um princípio de fé. Então eu quero te mostrar esse ângulo aqui, ó. Toda a realidade natural, na verdade, toda a realidade natural de tudo que acontece comigo e contigo é uma testemunha. Escuta isso, preste atenção, você que está me assistindo. É uma testemunha à espera do homem, eu ou você, outra testemunha, para concordar com ela. Então o que acontece aqui do lado de fora está me chamando para eu concordar com ela. Minha vida não dá certo mesmo. Já concordei. Eu concordei e liberei. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? O poder de você testemunhar algo é muito grande. Assim como toda a realidade espiritual é uma testemunha à espera do homem para concordar com ela. Deixa eu colocar isso assim, coisas práticas. Vamos falar, nós estamos falando sobre a doença. A doença é uma realidade natural. Não é verdade? É aqui desse mundo natural. Lá em cima não tem. É uma doença, é uma realidade natural e testemunha. Pode ser o exame, pode ser a dor, a sintomatologia, o diagnóstico. Esperando o homem, outra testemunha para concordar com ela. Então a doença se estabelece. Por que eu dou declarações tipo, eu sou e pertenço? Você não é, você é saudável. Eu estou falando para o corpo de Cristo. Se eu falar isso lá fora, o pessoal fica doido, vai me quebrar. Mas você é médico. Eu não sou contra médico, eu sou médico, cara. E Deus estabeleceu a medicina para ajudar muito. Porque senão o homem já estava lascado na mão das trevas. Mas existe uma realidade superior ainda. De algo estabelecido pelo céu, que quando a realidade natural e tudo que o homem pode fazer para, vem ele para dizer, eu estou aí, hein? Eu fiz uma obra, hein, ali. É interessante, é? É assim que funciona. A cura ou a saúde é uma realidade espiritual e testemunha. A própria palavra de Deus. Ela é uma testemunha, está esperando quem? Eu e você, outra testemunha, para nós concordarmos com ela e a saúde se estabelece. É assim que funciona. Agora, a força do convencimento das trevas através de várias coisas, de que eu não sou bem isso que Deus disse que eu sou, que você não tem isso que Deus disse que eu tenho, que eu não fui curado, simplesmente porque eu estou fazendo um combate sobre uma enfermidade. Gente, não tem nada de errado você fazer um combate. O que você e eu perdemos é não fazer um combate e olhar para o natural e deixar o natural da força das trevas te oprimir, cara. Assim como estava oprimindo uma filha de Abraão na antiga aliança. Imagine, nós somos da nova aliança. Aleluia. Instituída em superiores promessas. Eu sou corpo de Cristo, filhão dele, assentado em lugares celestiais, que eu saiba. Aquela mulher não estava sentada em lugares celestiais e mesmo assim já tinha a aliança de cura, que era a aliança do Velho Testamento. Sabe que isso, gente, precisa ser ministrado, a gente precisa gastar horas falando e tal. Se a gente fizesse um mês aqui, toda noite você viesse para cá, no final do mês você já estava explodindo, o capeta já estava pulando fora há muito tempo. Porque ele não pode tomar o teu corpo e fazer dele lixo. Porque esse teu corpo aí, quem você é, pertence a Jesus. Quando Paulo estava perseguindo os discípulos, Saulo estava perseguindo os discípulos, Jesus se apresenta para ele dizendo, o que está havendo? Por que você está me perseguindo?
Parou para pensar nisso? Jesus não disse assim: você está perseguindo aí os meus filhos? Por que você está me perseguindo? Porque os seus filhos fazem parte de quem Ele é. Eu sou corpo, Jesus é a cabeça. Se te perseguem, estão perseguindo a Jesus. Mas quando é que o inferno perde? Ele perde quando essa consciência, essa verdade, ela se desabrocha dentro de você. Porque a luz chegou, as trevas não tem mais, tem que ir embora. Que alguém diga aleluia aí. Eu vou pensar no que o senhor está falando. Eu sei, gente, nós estamos vendo dias onde o massacre das enfermidades está maior mesmo. Não tem leito, vazio. Todo mundo, aí agora eu estou ouvindo isso, que fulano de tal está com isso, com aquilo outro e tal. Gente, quando é que nós vamos levantar como igreja e fazer um combate? Fazer um combate de uma realidade que é nossa. É óbvio que o Espírito Santo está aqui no nosso meio. E muitas vezes ele se move, você não precisa da tua fé. Porque ele se move, ele te cura. Mas, cara, eu vou ficar... Se algo já foi feito por mim, é meu direito, vamos embora. Porque Jesus falou, a tua fé te curou, Você que creu que eu sou aquele que te sara, pronto, já recebeu, não fiz nada. Seja feito conforme aquilo que você crê. Vocês estão entendendo? É de uma mulher que chegou, ei Jesus, olha só, a minha filha está com um problema lá em casa. E Jesus mandou assim só para ver o que ia testar o coração dela. Olha, você sabe que eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Se ela se ofendesse com essa palavra, ela ia perder a bênção. Se ela sabia quem ele era, falou assim, olha, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus olhou para ela. Pode ir, está resolvido o seu problema. Como assim? Você não vai lá em casa? Está resolvido. Com a palavra que você deu, eu já vi, tem fé, acabou. Pum. Pode ir para casa. Chegou em casa, a menina estava curada. Jesus não é aquele que vai curar, é aquele que já sarou, já curou. Porque quando a gente ora por cura, é muito importante você receber o que te pertence. Porque se for um aspecto de vir à frente para tentar, vai que hoje o anjo canta a minha pedra. Eu já perdi. Eu não estou num posicionamento correto para receber. A gente recebe por fé algo já estabelecido. Não fica pensando se Deus te quer curar você. Porque ele falou isso para um leproso. Ele não pode deixar de falar para você nem para mim. Porque a dúvida do leproso era essa. Eu sei que você tem poder, mas não sei se você quer me curar. Aí Jesus, eu quero. Se ele fala para o leproso, ele vai dizer para você não. E a gente já acabou de ver que isso está na obra da cruz do Calvário para todo que crê. Por isso o primeiro verso é quem creu na nossa pregação. A quem foi revelado o braço do Senhor? É coração, tudo é coração. Uma obra feita. Essa realidade de conviver com coisas que a gente vai vivendo, e você assumindo a identidade do céu, é assim mesmo, é assim que a gente avança. Não tem outra maneira. Josué, entra aí. Mas Jericó, o tamanho de Jericó. Hã? É assim? O que está estabelecido? Está estabelecido, é seu, é teu direito. Toma posse, bota para dentro. Até você ter aquela ira santa e falar, Satanás, alto lá. Nesse corpício, não. Ok? Por quê? Aí, rapaz, descobriu. Aí. São combates. Esse é o nosso combate até o final. Senão a gente fica gravitando perto de Deus numa, tipo assim, quem sabe, será? Não sei, pode ser que seja. Eu desejo tanto ser curado, todo mundo deseja ser curado, ser liberto, não viver várias situações, mas no ponto de vista do reino de Deus, não trabalha assim, é a mão que recebe a obra que Ele fez por mim e por você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?
Volta lá para mim, ô Mauro, que eu quero só ler essa frase aqui, ó. A voz de Deus, que é a sua palavra, de pé. Bota lá para mim assim, a voz de Deus, está lá. Isso, a voz de Deus, olha lá. A voz de Deus, vou repetir aqui, hein? Presta atenção. A voz de Deus é a sua palavra. A voz de Deus é uma testemunha que precisa da minha concordância para que ela se estabeleça. Essa concordância não é mental, gente. Ela tem que ser de coração. Por isso que fé é a certeza dentro de mim, de quem Ele é, da obra que Ele fez. Eu sei que eu poderia gastar mais 2, 3 quintas-feiras e falar, pastor, então vamos quebrar as barreiras que impedem o meu coração de ter certeza. É verdade, tem várias. Mas é isso, ó. A voz de Deus está esperando, é a sua palavra, está escrito. Alguém lembra que Jesus venceu o Satanás na tentação e na prova? E estava, cara, já vi que você está com fome. Ei, você é filho de Deus, cara, transforma isso aí em pães aí, sem fermento. Satanás, está escrito. Mas mandou ver, gente, ele mandou ver e se posicionou com o que está escrito. Em nenhum momento ele disse, está escrito, e ele fez uma coisa diferente do que estava escrito. Eu vou repetir isso. Em nenhum momento Jesus disse, está escrito, e se posicionou diferente do que está escrito. E ele venceu. Então não é o nosso poder, não é o quanto eu sei a Bíblia, é o quanto ela está dentro de mim e eu me posiciono com ela. E isso me dá vitória. Isso muda a minha vida. Gera saúde no meu corpo. E várias outras situações, porque é dessa maneira que a gente avança, gente. Vocês estão entendendo isso nessa noite? Glória a Deus. Amém.